Olá, antes de tudo, já dá seu like aí, seu joinha, para que essa mensagem, essa palavra possa chegar até outras pessoas. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para que você venha receber todas as notificações. Os frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo, por sua vez, não impõe a ninguém a sua própria vontade. A fim de que se produza o fruto, é necessária uma disposição real do ser humano na busca da suprema vontade de Deus, para que o seu espírito possa efetuar uma radical transformação no seu interior. O fruto é uma resposta à semeadura. Pode ser bom ou mal, dependendo, naturalmente, daquilo que se planta, ou seja, da qualidade da semente. Se desejamos que a nossa vida produza os frutos espirituais, ou fruto do Espírito Santo, devemos semear em nossos corações os pensamentos divinos contidos na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, que é a mente de Cristo, precisa estar arraigada no mais profundo das nossas vidas, a fim de que o Espírito Santo possa agir no nosso interior e produzir o fruto. Podemos explicar isso da seguinte maneira: lançamos uma boa semente na terra, em seguida ela morre para depois nascer de novo e produzir o fruto esperado. Esse grande milagre da reprodução da vida se deve à atuação do próprio Deus em sintonia com a natureza. É exatamente isso o que acontece com o cristão quando morre para o mundo, para a sua própria vontade, nascendo para Deus. O Espírito Santo lhe concede uma nova vida que o faz produzir frutos de acordo com seu novo caráter, os quais passamos a estudar a seguir. Primeiro, amor. Por ser um amor a base em que se fundamentam os demais frutos e todas as virtudes espirituais se desenvolvem, procuraremos enfatizar nosso estudo sobre essa virtude. O amor consiste basicamente no querer para os outros aquilo que queremos para nós. É a dedicação ao próximo, a aplicação de tempo e de energia em favor do semelhante, da mesma maneira que, voluntariamente e necessariamente, aplicamos conosco. A própria cruz do Senhor Jesus formaliza o amor puro e verdadeiro. A haste vertical representa o nosso amor a Deus, a horizontal, nosso amor ao próximo. No amor estão os dois grandes mandamentos da lei de Deus. Diz aqui em Mateus 22, 37 e 40, diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mateus 22, 37, 40. Daí, verificamos que no amor existe um relacionamento de um para com o outro, maior do que um simples sentimento de compaixão ou afeição. Realmente, o amor é definido pelo sacrifício de quem ama sem esperar da pessoa amada a resposta. Pois quem ama o faz sem nenhum interesse próprio, apenas deseja dar. Creio que podemos definir o amor assim:
Amor é doação. O amor próprio, embora não seja condenado na Escritura Sagrada, deve estar sob total controle para não se tornar um insuportável egoísmo. O amor a Deus, ao Senhor Jesus Cristo e às coisas celestiais deve estar em destaque em nossas vidas. É dirigido num sentido vertical, o que, aliás, é a ordem primeira de Deus para os seres humanos. Diz Mateus 22:37. O amor de Deus pelo homem é a fonte de todo bem-estar e aponta o padrão de amor que devemos exercer uns para com os outros. O amor do homem para com seu semelhante é exigido por Deus através do segundo grande mandamento, Mateus 22:39. Segundo, alegria. A alegria é uma expressão de contentamento, satisfação, júbilo ou exaltação. Contudo, a alegria, como sendo um fruto do Espírito Santo, é muito mais que uma simples sensação vivida pelo homem. É uma vida verdadeira de eterno gozo na alma, pela convicção implantada pelo Espírito de Deus na alma humana. A verdadeira alegria é produzida pela ação do Evangelho em nós, dizem Lucas 2:10, e por uma profunda experiência da salvação. A alegria do cristão é constante, apesar de qualquer desabores que este mundo apresente. A alegria do não cristão muitas vezes é falsa, passageira e sufocada pelas tristezas deste mundo. O grande regozijo que sentimos na presença do Senhor nos diferencia da alegria experimentada por aqueles que vivem neste mundo sem a presença de Deus em seus corações. A felicidade que existe em nós é resultado da comunhão com Ele. O próprio Deus experimenta essa sensação, conforme está escrito em Neemias 8:10, diz assim: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria é uma qualidade de vida caracterizada pelo bem-estar espiritual, fruto de uma correta relação, com Deus e do regozijo no Espírito Santo. Deus jamais apreciou o desânimo. Pelo contrário, a sua palavra nos admoesta. Diz em Salmo 100:2, diz assim: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. E diz mais em Salmo 105:3: alegra-se o coração dos que buscam o Senhor. A alegria no Senhor é dom de Deus. Seu povo se rejubila em saber que Ele está em seu trono e tem tudo sob seu controle. Essa alegria é verdadeira, porque, inspirada pelo Espírito Santo, é motivadora de esperança, coragem, confiança no Senhor Jesus e da satisfação de estarmos vivos nele. Terceiro, a paz. A queda do homem no jardim do Éden destruiu a paz que ele tinha com Deus, consigo mesmo, outros homens, os demais seres e ainda com a própria natureza, através da cruz do Senhor Jesus. Deus estabeleceu novamente a paz
conforme está escrito aqui em Romanos 5:1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Portanto, a paz envolve muito mais do que uma mera tranquilidade interior que prevaleça a despeito das tempestades externas. Trata-se de uma qualidade espiritual produzida pela reconciliação, perdão dos pecados e conversão da alma. Uma certa ocasião, o Senhor Jesus diz aqui em João 14:27, diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá, dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, diz em João 14:27. Essa paz é uma dádiva celestial. Na realidade, é um contato de Deus com a alma humana, por meio do Espírito Santo que, ensinando-nos a respeito de Cristo, por semelhante modo, nos dá a certeza da tranquilidade, mesmo nos momentos de tempestade. Por isso mesmo, o Espírito Santo também é chamado de Consolador, isto é, nos momentos aflitivos, podemos perfeitamente manter a calma e a tranquilidade, porque o Espírito Santo nos enche de autoconfiança e, consequentemente, da paz inefável no Senhor Jesus. A paz é exatamente o contrário de ódio, desavença, contenda, conflito, inveja, enfim, de todas as obras da carne. Como a criança se aquieta nos braços de sua mãe, assim o cristão sossegue em Cristo Jesus. Isto é paz. Amém. Desafortunado é aquele que não busca a paz de Deus. Ele nos deu o seu próprio Filho como resgate para nos livrar daquele que é o inimigo de tudo. O que a Bíblia apresenta de bom para nós. A paz é uma dádiva preciosa e feliz é o homem que a alcança. Toda criatura deseja paz e a procura em tudo o que este mundo pode oferecer. Mas o triste é que, muitas vezes, nessa busca, muitos ficam mais ansiosos e confusos. O que sempre faltou ao nosso mundo foi exatamente paz, harmonia e boa vontade entre os homens, contrariamente àquilo que Deus destinou. Nos nossos dias, vivemos, talvez mais do que nunca, essa triste verdade. Existe até organizações internacionais que dizem ter a comunhão e a cooperação entre os povos nos seus programas, mas verificam-se bem poucos resultados destes esforços, muitas vezes bem intencionados. Qual será a razão? Se lermos a palavra de Deus, por exemplo, no Evangelho segundo São Lucas, segundo capítulo, aprenderemos que somente quando o homem se submete a Deus, lhe dá toda a glória, pode alcançar a paz. Quando Cristo nasceu, os anjos cantaram, expressando a vontade divina. Diz em Lucas, capítulo 2, versículo 14, diz: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens,
a quem Ele quer bem. Amém? Enquanto vivemos longe dessa intenção, dessa submissão à suprema vontade de Deus, estaremos em desarmonia interior e exteriormente. Quem vive em desarmonia com Deus, de maneira alguma pode promover harmonia entre os homens. A paz começa no interior do indivíduo, para depois poder influenciar o seu ambiente de vida. Ninguém pode dar outra coisa além daquilo que possui. Diz aqui em Lucas, capítulo 6, versículo 43 e 45, diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhe figo de espinheiro, nem dos abrolhos se vidimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Diz em Lucas 6, 43 e 45. A paz é uma coisa interior, um estado da alma que consiste numa relação de harmonia consigo mesmo e com Deus. Quem estiver em paz com o seu Criador, também está consigo mesmo e com o seu semelhante. Se não há paz no mundo, se os povos e as nações não se entendem, isso é simplesmente reflexo da nossa situação individual perante Deus. Se a Igreja de Cristo está dividida em si mesma, isso simplesmente é reflexo da nossa própria relação com Deus. Enquanto membros da mesma, erramos na teimosia que todos possuímos de querer controlar tudo, de querer nossa vontade feita, nossa própria pessoa exaltada e etc. Muitos são aqueles mesmos que clamam pelo nome do Senhor, que confiam apenas nas suas próprias mãos e naquilo que elas podem produzir. Outros procuram na filosofia, na ciência ou noutros ramos da sabedoria humana o equilíbrio interior. A paz é um dos gloriosos frutos do Espírito Santo de Deus em nós. Sem Deus não há verdadeira paz, sem a presença do príncipe da paz, de quem o profeta Isaías fala: não há união nem amor. Jesus disse aos seus discípulos, antes de os deixar, diz aqui em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. João 14, 27. Confiados nesta herança, podemos experimentar o resto do mesmo versículo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. 4. Longanimidade. Longanimidade significa firmeza de ânimo, uma tolerância paciente e generosa, enquanto se espera que as coisas aconteçam. Por exemplo, a longanimidade, quando atribuída a Deus, significa que Ele tolera pacientemente toda a iniquidade, não se deixando arrebatar por explosões de ira e furor, o que só poderia significar a destruição do homem. Nisso se manifesta o amor, pois os homens são caracterizados por falhas e pecados constantes e, ainda assim, Deus se mantém longânimo, dada a sua grande misericórdia. Quando manifestamos este fruto, suportamos as provocações alheias.
porque sabemos que também o Senhor Jesus suporta os nossos pecados, devido à sua grande longanimidade. Quinto, benignidade. Benignidade significa gentileza, bondade. O cristão que possui essa virtude tem um caráter excelente, pois é gracioso e gentil para com todos os seus semelhantes, não se mostrando inflexível e intolerante. É muito comum um recém-convertido ser inflexível quando a maneira de agir com os outros. Quando a pessoa é benigna, procura sempre conciliar, sendo imprescindível que seja dócil, flexível, gentil e de fala mansa, a fim de realmente transmitir o caráter de Cristo àqueles que a cercam. Sexto, bondade. A bondade é muito se assemelha à benignidade. Entretanto, a pessoa bondosa tem um comportamento generoso e indulgente, perdoador para com as demais pessoas. Aquela que possui esta virtude não mede sacrifício para ajudar e fazer valer a força do amor. Podemos ver um exemplo de bondade na parábola do bom samaritano. Fala lá em Lucas 10, 30, 35. A pessoa bondosa é branda e doce, não olha para si mesmo e muito menos espera da outra parte a recompensa. Pelo contrário, não vê cor, nem sexo, nem beleza ou situação financeira da outra pessoa. Antes, o seu prazer é glorificar o Senhor Jesus através dos seus atos de generosidade. Amém? 7. Fidelidade. Fidelidade, no original grego, tanto pode significar uma atitude de confiança como também de fé. A fidelidade é uma demonstração do caráter leal e fiel ao Senhor Jesus Cristo, por causa de uma confiança total nele. Através da conversão ao Senhor Jesus, a alma humana passa a ser dependente dele pela sua entrega total. Isto é confiança ou fé, que, por sua vez, produz a fidelidade propriamente dita. Muitas pessoas cristãs têm sido fiéis ao Senhor Jesus Cristo, enquanto as condições permitem. Isto é, enquanto tudo está bem, quando os ventos são favoráveis, não falta dinheiro, a família está com saúde, etc. Então, elas são leais ao Senhor Jesus. Da mesma maneira como foi com Pedro. Enquanto estava com o Mestre, porém, vindas aflições, perseguições, falta de dinheiro, etc. Muitos deixam de olhar para o Autor e Consumador da fé e criticam as condições em que se encontram. Aí começa o descontentamento, a tristeza e, em seguida, partem para a infidelidade, que é consequência da desconfiança e da incerteza. É fácil ser fiel quando tudo vai bem. Quando as coisas vão mal, a fidelidade é um tremendo sacrifício para muitos. O que o Espírito Santo deposita em nós? Através da fidelidade. Atravessa qualquer barreira, transpondo todos os obstáculos contrários à fé. Deus sempre está provando a nossa fidelidade. É bom que todos os cristãos mantenham bem abertos seus olhos espirituais, a fim de que não venham a perder este gracioso dom do Espírito Santo. Amém. 8. Mansidão.
Esse dom é exaltado na terceira bem-aventurança, uma qualidade de caráter daqueles que hão de herdar a terra. Mateus 5:5. A mansidão é resultado de uma real humildade, devido ao reconhecimento do valor alheio e, consequentemente, do despojamento de si mesmo, ou seja, da eventual superioridade. Certamente que, para o mundo vil em que vivemos, essa qualidade é depreciativa diante da sociedade corrupta. Entretanto, quando se tem esse dom, é porque ele partiu da única fonte da graça, que é Deus. Na mansidão, vemos uma submissão respeitosa do espírito humano ao Espírito de Deus e também ao próprio homem. O maior exemplo de mansidão na Bíblia, além do próprio Senhor Jesus, é Moisés. Diz aqui em Números 12:3. Diz assim: Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés, a mansidão que Moisés tinha. E nesse mesmo capítulo, verificamos a maneira pela qual o Senhor trata com Moisés. Fala aqui, diz em Números 12:4-8. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vos três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouve agora as minhas palavras, se entrem-vos a profetas. Eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Diz em Números 12:4-8. Sabemos que, legalmente falando, Moisés estava errado, pois tomara por mulher uma etíope, após a morte de Zipporá, sua mulher. Pela lei de Deus, ele teria que tomar uma mulher dentre o seu próprio povo, mas isso não aconteceu, e daí Miriam e Arão começaram a fomentar a rebelião do povo contra Moisés. Quer dizer, o espírito manso de Moisés, que fazia parte do seu caráter, o impedia de tomar atitudes contra Miriam e Arão. Com certeza, Moisés acreditava na justiça de Deus. Acreditava que o Senhor iria respeitar o seu gosto por uma mulher diferente e a maneira pela qual agiu diante daquela situação o fez vitorioso e honrado pelo próprio Deus. Ora, quantas vezes queremos tomar a justiça em nossas próprias mãos, impedindo que o Senhor atume por nós? É realmente muito difícil acatar a rebelião alheia com espírito de mansidão. Entretanto, é mais um pedacinho da cruz do Senhor Jesus que temos que carregar, custe o que custar. O apóstolo Pedro, que andou lado a lado com o Senhor nos seus 3 anos e meio de ministério, tinha atitudes contrárias à mansidão. E quando na prisão do Senhor, sacou da espada que trazia consigo e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha.
imediatamente recebeu uma repreensão do mestre. Diz em Mateus 26, 52: todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Mateus 26, 52. Quer dizer, Pedro acreditava que suas reações tinham que ser na mesma medida que as ações dos outros contra ele. Não me admiro, portanto, que ele mesmo, depois de tantas lições práticas e desenvolvimento espiritual constante, viesse a escrever. Diz aqui em Pedro 1, 3, 4. Diz assim: seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pedro 3, 4. Ora, o que aprendemos agora, teoricamente, mais cedo ou mais tarde, haveremos de praticar se continuarmos desenvolvendo a nossa fé. Outro sim, é necessário nos despojarmos de imediato das nossas espadas, antes de sermos consumidos por elas. Olha só, o cristão zeloso da sua fé sempre procura se apresentar diante deste mundo com um bom perfume de Cristo. Isto é, através de sua conduta simples e digna, um testemunho autoconfiante de Deus como supremo juiz e uma atitude temperada fazem transparecer o autêntico seguidor do Senhor Jesus. Então, essas qualidades cristãs enriquecem quando as promessas de Deus são proclamadas. De que adiantaria pregar a palavra de Deus, orar pelos enfermos e doentes, orar, vigiar, jejuar e tudo mais na obra de Deus, se as atitudes não acompanhadas por uma espada que a qualquer momento pode ferir o outro? Nove, domínio próprio. Esse fruto do Espírito Santo significa um controle de si mesmo ante os impulsos da carne que nos conduzem à morte. Todo cristão precisa autodisciplinar-se para poder alcançar as vitórias por meio do Senhor Jesus. O cristão vive num mundo hostil, onde se faz louco para o mundo e o mundo louco para ele. Estamos neste planeta, porém não pertencemos a ele. Somos obrigados a obedecer às suas leis, mas elas são totalmente contrárias às de Deus. Vez após vez, somos colocados diante de situações que, dependendo das nossas atitudes ou do nosso domínio próprio, exaltam o nosso Senhor ou os envergonham. Diz aqui em Provérbios 16:32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Olha só, diz a palavra. De fato, não existe conflito mais renhido do que aquele que o homem trava consigo mesmo para dominar os seus próprios instintos. Não fosse a atuação do Espírito Santo na alma dos homens cristãos, este jamais conseguiria dominar a si mesmo. Quando o apóstolo Paulo se refere à luta da carne contra o Espírito Santo e vice-versa, diz lá em Gálatas 5, 16, 21. Não está querendo dizer com isso que o material de barro de que fomos feitos seja imprestável. Não. São exatamente a vontade e os instintos do nosso eu que lutam constantemente contra o Espírito de Deus. É essa carne chamada vontade humana, ou instinto que precisa ser contida pela própria pessoa através do domínio próprio, que só pode ser
verdadeiro se for um dom do Espírito Santo. Amém? Então, que Deus abençoe. Aqui foi os frutos do Espírito Santo. Que você venha conhecer os frutos do Espírito Santo. Amém? E que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.